Observar essas imagens, elas abrangem uma parte da termodinâmica que envolve as trocas de calor e ocasionam com isso as transformações, algumas vezes mudanças de estado físico, algumas vezes reações químicas. A gente vai nessa aula avaliar justamente de que maneira podemos calcular ou determinar a quantidade de calor envolvida nesse processo. A gente então vai trabalhar hoje uma aula sobre Termoquímica 2. É preciso, para abranger melhor esse tema, que nós primeiro lembremos o seguinte: calor sempre se propaga da onde está em maior quantidade para onde está em menor quantidade. E o que a gente vai determinar é, ao longo de um processo químico, se essa reação liberou o calor ou absorveu e qual foi a quantidade de calor liberada ou absorvida. Vamos então observar a ação desse calor. Calor, trabalho, temperatura, Q igual a mc delta θ. Perceba, quando se fala em calor e energia, você necessariamente, ao fornecer calor a um processo químico, você aumenta a cinética das moléculas. E se você aumenta a cinética, você agita essas moléculas, logo mexe na temperatura e promove o que a gente chama de trabalho. Um trabalho que vai ser medido em função da quantidade de calor que você forneceu ou não. Daí aquela fórmula ali embaixo. A quantidade de calor é medida fisicamente pela massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura sofrida pela mesma, que vai medir o grau de agitação das suas moléculas. Essa é a base do processo de cálculo de calor. Como princípios fundamentais, temos que a energia, calor, flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, exceto nas mudanças de fase. Sistemas em contato térmico, nos quais se envolvem trocas de calor, tendem a atingir o equilíbrio térmico, ou seja, passarem a ter a mesma agitação térmica. Observe então que, como princípios de termodinâmica, esse calor sempre se propagará de onde tem mais para onde tem menos. E que, se posto em contato corpos com quantidades de calor diferentes, há uma tendência natural e entrar em equilíbrio, possuir então no final uma quantidade de calor igual para os dois ambientes, para os dois sistemas no caso, né? Vamos então ao auge do processo. Como determinar essa quantidade de calor a nível químico, a nível da reação química? Temos hoje 3 métodos para essa determinação, que é o que a gente passa a trabalhar agora, os cálculos da quantidade de calor nas reações químicas. Lembre que a entalpia da reação, ou ΔH, é sempre calculado em função da entalpia final menos a entalpia inicial. Ou seja, é sempre a energia de produto menos reagente. Relembrando a você sempre isso. Então, o ΔH é o que você chama de entalpia ou calor de reação. E é o nosso grande objetivo desse processo, determinar o seu cálculo. Dessa forma, como eu tinha dito ainda agora, você tem 3 métodos para fazer isso. Vamos ao primeiro dos 3 métodos, utilizando a energia de ligação, que é representada por E maiúsculo e um Lzinho, que representa justamente energia de ligação. Nesse método, o ΔH vai ser sempre igual ao somatório de todas as energias de ligação envolvidas no processo. É bom você lembrar que quando você faz uma reação, você quebra a ligação dos reagentes e você forma a ligação dos produtos. Vamos ver isso melhor. A ligado a A.
você fornece energia, agita as moléculas e quebra as ligações. Você terá A e A separados. Então você tem uma entalpia para isso. Uma entalpia que é mais X quilojoules. Mas por quê? Você absorveu energia para quebrar ligações. Embaixo, você tem A e A separados. Quando eles liberam energia, a ligação é formada, gerando um ΔH igual a menos X quilojoules. Agora, o menos representa o quê? Que você liberou a energia para que a ligação fosse formada. Em suma, o que ele está propondo a você? Que toda vez que se quebra ligações envolvendo os reagentes, que é o lado que você trabalha, você precisa absorver energia. Lembra? Aquela famosa energia de ativação. E quando você vai formar o produto, os átomos e moléculas estão extremamente agitados. Você precisa liberar energia para formar essa ligação. Então, uma reação, ela tem sempre duas etapas no processo. Uma etapa na qual você quebra ligações para que os átomos agora soltos possam se reorganizar, e uma etapa em que eles têm que liberar energia para formar as novas ligações e os produtos em si. Por que X nos dois casos? Porque a mesma quantidade de energia que você fornece para quebrar é a que você retira para formar ligações. É a que nós chamamos de energia de ligação. A energia necessária para quebrar ou formar 1 mol de ligações. Olha lá, é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações, no estado gasoso, a 25 graus e 1 atmosfera, condições padrões do processo. Exemplo, H2 mais Cl2, veja só, eu vou propor essa reação. Então eu tenho o H ligado a outro H, formando uma molécula, Cl ligado a outro Cl, gerando outra molécula. Vou fornecer energia. O sistema absorve e quebra as ligações. Observa que para cada molécula existe uma quantidade de energia padronizada que é necessário para quebrar ou formar a ligação. E aí, veja só, para romper 1 mol de ligação, no caso do hidrogênio, você tem 436 quilojoules. Ou seja, 1 mol de ligações de hidrogênio são quebradas quando é fornecido ao sistema 436 quilojoules. Para o cloro, ClCl, você precisa de 242,6 quilojoules. Ou seja, para quebrar 1 mol de ligações cloro-cloro, você vai gastar 246 quilojoules. Venha comigo. A energia total absorvida, então, foi a energia que quebrou 1 mol de ligações do H2, 436, e 1 mol de ligações do cloro, 242,6. Isso é igual a 678,6 quilojoules. Veja, eu determinei no membro dos reagentes a quantidade de energia que eu gasto para quebrar as ligações. Agora eu tenho que ir para onde? Para o produto. Eu tenho que avaliar o quanto de energia eu vou liberar para formar os produtos. Vem comigo. Eu vou formar 2 de HCl. Ora, cada mol, cada HCl, eu vou gastar, no sentido de liberar, uma quantidade de energia. Então eu vou avaliar aqui a energia liberada na formação das ligações. Para formar 1 mol de ligação, HCl, você precisa de 431,8 kJ. Como eu vou formar 2 mols, eu vou gastar 2 vezes 431,8, 863,6 kJ. Então veja só,
eu gastei, no sentido de absorver, energia absorvida, uma quantidade para quebrar as ligações. Agora eu te mostrei que eu gastei uma certa quantidade de energia sendo liberada para formar ligações. Perceba você que a quantidade liberada foi maior que a quantidade absorvida. O que então determina para mim que essa reação é exotérmica. Perceberam então pelos valores mostrados que o quantitativo de energia que se liberou no processo foi maior que o quantitativo de energia que se absorveu. Portanto, a reação é exo. E se é exo, a entalpia final tem que ser negativa. Lembre que liberar está associado ao sinal negativo. Vamos ver então esse valor final da energia. Valor maior, que foi no caso liberado, menos o valor menor, que foi o absorvido. Então está lá, 863,6 menos 678,6. Ou seja, 185 quilojoules foi a quantidade de energia liberada. Se liberada, sinal de menos. Então o ΔH da reação vai ser qual? A menos 185 quilojoules. Então, para que você reaja o H2 mais o Cl2, dando 2 de HCl, você tem que liberar 185 quilojoules para essa reação acontecer. A tabela a seguir mostra alguns valores de energia de ligação das substâncias em quilojoule por mol. Observa que foi dado a você, nessa tabela, alguns exemplos de substâncias escolhidas aleatoriamente e da quantidade de energia envolvida no sentido de quebrar ou formar 1 mol de ligações. Lembrando sempre que, se trabalhado como reagente, você vai quebrar as ligações da substância. Isso significa absorver energia. Se trabalhada a substância como produto, você vai formar as ligações da substância. Então vai ser um processo exo e vai liberar energia. Então você perceba sempre quando a substância da tabela estiver sendo usada como reagente ou como produto. Sendo assim, a gente passa agora ao segundo método de cálculo da entalpia, usando a energia de formação, ou ΔH de formação. Observa que nesse método você vai perceber a quantidade de calor necessária para formar cada substância. Será fornecida uma tabela para você na questão envolvendo esses valores. O que você vai fazer é perceber justamente os valores e as quantidades envolvidas no processo e calcular o ΔH. Como é uma variação, lembra sempre que variação é a energia final menos a inicial, ou energia dos produtos menos a dos reagentes. Sendo assim, o cálculo do ΔH nesse método é feito da seguinte maneira. O ΔH é igual ao somatório da energia dos produtos menos o somatório da energia dos reagentes. Então observa que você vai pegar todos os produtos formados, calcular o quanto se gasta de energia para eles, menos pegar todos os seus reagentes e ver o que se gasta de energia para formá-los. Um menos o outro, final menos inicial, será então o seu ΔH. Vamos ver um exemplo. Determinação do ΔH de uma reação, conhecendo-se as entalpias de formação das substâncias participantes. A hidrogenação total do acetileno ou etino produz etano. Essa reação pode ser representada por C2H2, é o etino ou acetileno, mais 2 de hidrogênio, gerando o etano, o C2H6. O que eu quero saber é qual é o ΔH dessa reação. Para isto, então, eu devo determinar qual o ΔH do processo. Continuando aqui.
A entalpia do C2H2 é 227 kJ por mol. A entalpia do H2 é zero. Lembre-se que a entalpia de formação de uma substância simples no seu estado mais estável é sempre igual a zero, pois a natureza não gasta energia na sua produção. Esse é um processo espontâneo. E a entalpia de formação do etano, do C2H6, é menos 84,5 kJ por mol. Dadas as entalpias de formação das substâncias envolvidas no processo, você pode então determinar a entalpia da reação. Vem comigo. 1 mol de etino, C2H2, vai gastar mais 227. 2 mols de hidrogênio, 2 vezes zero. E formou 1 mol de etano, menos 84,5. Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Como se calcula o ΔH da reação? Entalpia do produto menos a do reagente. Então, olha só, ΔH é igual a entalpia do produto menos a do reagente. O ΔH, então, vai ser a entalpia do etano, que é o produto, menos a entalpia do etino mais a do hidrogênio. Colocando os números, menos 84,5 menos 227 mais zero. O ΔH, então, menos 84,5 menos mais 227, daria, então, menos 311,5 kJ. Então, nesse método, perceba que basta você olhar cada substância da reação, pega o ΔH de todas elas, soma o produto menos soma dos reagentes. E com isso você determinou a entalpia da reação química que você quiser. Observa que passado o primeiro método, passado o segundo método, em todos eles tu não tem que decorar esses números. Existem tabelas que vêm na questão que te dá a entalpia de formação, que te dá a energia de ligação. Você só tem que saber trabalhar com esses valores. Ok? Como a energia de formação está associada à quantidade de energia necessária para formar um mol de substância, esse valor pode ser uma quantidade absorvida ou liberada. Então você pode ter algumas substâncias que apresentem esse valor com sinal negativo. E pode ter substâncias que apresentem esse valor com sinal positivo. O importante é saber trabalhar esses valores a nível de variação de entalpia, sempre o final menos o inicial. Vamos agora, então, ao terceiro método para o cálculo da entalpia, utilizando a lei de Hess. Nós sabemos que Hess coloca que as fases intermediárias não interferem no processo de cálculo da entalpia direta da reação, porque tanto faz ser uma etapa direta ou serem várias etapas, a entalpia da reação será a mesma. Mas esse método, então, vai trabalhar com você as várias reações que serão dadas no exercício, as suas entalpias trabalhadas, para que a gente possa determinar uma entalpia de uma reação direta qualquer que o exercício peça. Sendo assim, como se determina o ΔH pela lei de Hess? O ΔH é igual ao somatório da entalpia de todas as etapas envolvidas no processo. Professor, não sei se entendi. Dá para explicar melhor esse tal de cálculo de entalpia? Com certeza, Gotinha. A lei de Hess, ela trabalha as reações das etapas para que você determine a reação direta do processo. Para ficar mais claro ainda na tua cabeça, vamos olhar o exemplo a seguir. O elemento químico tungstênio, de símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Veja só, é bom lembrar
essas lâmpadas que você tem na sua residência, normalmente de atarrachá, aquelas lâmpadas incandescentes, luz normalmente amarela, ela é o quê? É uma resistência por onde a energia elétrica passa, a dificuldade em passar aquece o filamento, encandece e acende, iluminando o ambiente. Aquele filamentozinho é feito de um material chamado tungstênio, um elemento químico. É também interessante a outra aplicação do tungstênio, as canetas esferográficas, seja de qualquer marca, pega a pontinha dela, aquela bolinha na ponta da caneta é feita de tungstênio. É uma outra aplicabilidade desse elemento, que é um metal bem duro, bem resistente, e que a tinta corre por essa bolinha, ficando no papel para você escrever. Continuando. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e duras. O carbeto de tungstênio, WC, é muito utilizado em ponteiras de ferramentas como perfuratrizes, esmeris, lixas para metais, etc. Essa substância pode ser obtida pela reação. Repara, numa questão de concurso, essa é a parte quente da jogada. Se você quer calcular a entalpia, a reação é fundamental no processo. Presta atenção, carbono, grafite mais tungstênio produziu o carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule a entalpia de formação para o WC. Veja só, ele quer a entalpia dessa reação que ele deu. Ele vai te dar, então, etapas para que você possa trabalhar e, através das etapas, chegar ao cálculo desse ΔH. Vamos ver as etapas do processo dados. Tungstênio mais oxigênio forma o óxido de tungstênio. A entalpia dessa reação, dessa etapa, é menos 840 kJ por mol. O grafite mais o oxigênio forma o CO2. A entalpia dessa reação é menos 394 kJ por mol. E o carbeto mais o oxigênio gera o óxido de tungstênio e o CO2. E para essa reação, a entalpia é menos 1.196 kJ por mol. Então, temos como opções para esse exercício, letra A, menos 19 kJ por mol. Letra B, menos 38 kJ por mol. Letra C, menos 2.430 kJ por mol. Letra D, mais 38 kJ por mol. Letra E, mais 2.430 kJ por mol. Sendo assim, temos que perceber os pontos necessários de se observar ao longo dos dados fornecidos. A primeira reação, para sabermos aonde queremos cada substância do processo. E trabalhar as reações nos dados de forma a chegar ao que você quer. Vamos lá, resolução. Devemos trabalhar com as 3 equações cujos ΔHs foram fornecidos a fim de obter o ΔH da reação desejada, que é aquela primeira. Observe nesse quadro as reações que foram fornecidas nos dados do problema e a reação inicial a qual se quer o ΔH. Veja só, eu preciso do carbono no primeiro membro da equação. Eu acho carbono na reação 2. E já do lado que eu quero. Então eu vou repetir essa reação. Eu preciso do tungstênio antes da seta. Eu acho o tungstênio na primeira reação. E já está antes da seta. Eu repito essa reação. E eu preciso do carbeto de tungstênio, WC, depois da seta. Eu encontro ele na terceira, mas ele está do lado errado, eu quero ele depois da seta. Então eu inverto a posição dessa reação. É importante lembrar que toda vez que você trabalha com a lei de Hess, ele lhe permite multiplicar por 2, por 3, por 10, dividir, inverter a reação, para que você possa obter as substâncias que você quer
na quantidade que você precisa e na posição que você deseja. Sendo assim, vamos lá. Para determinarmos o ΔH da reação desejada, devemos, primeiro, ou letra A, manter a primeira para termos o tungstênio no lado dos reagentes, o que nós falamos. B, manter a segunda para termos o carbono no lado dos reagentes. E C, inverter a terceira para termos o WC no lado dos produtos. Na primeira reação, o tungstênio está no primeiro membro. Na segunda reação, o carbono grafite está no primeiro membro. E na terceira reação, o carbeto de tungstênio, WC, está no segundo membro. Temos as substâncias nas suas devidas proporções e no membro que nós precisamos. WO3 corta com WO3. O CO2 corta com o CO2. E os oxigênios do primeiro membro com o oxigênio do segundo membro na mesma proporção. Resta, então, C mais tungstênio mais WC, que é o carbeto de tungstênio. Em relação à energia envolvida no processo, que é o importante, vamos observar o que aconteceu com o ΔH nesse mesmo quadro. ΔH da primeira reação, menos 840, você repetiu. ΔH da segunda, menos 394, você repetiu. E o ΔH da terceira, como você inverteu, troca o sinal, mais 1196. Como dito no início, a entalpia da reação por esse método é a soma das três etapas. Sendo assim, o ΔH das etapas somados vai ser menos 840 mais menos 394 mais 1196, o que dá menos 38 kJ, que, buscando nas opções, será a letra B de bola. Num primeiro momento parece até muito complicado, mas reveja com calma a resolução e treine um pouco mais, é muito importante. A nível de concursos em geral, os três métodos são muito cobrados como cálculo de entalpia. Vamos observar agora uma parte final desse processo, que é chamado de entropia, ou ΔS. A entropia é o grau de desordem das moléculas. Quanto maior a desordem molecular, quanto maior a agitação das moléculas, maior será a entropia desse processo. É evidente que o estado físico mais livre que nós temos é o gasoso, e o mais conexo é o sólido. Então a entropia aumenta do sólido para o gasoso. Observa lá. A entropia está aumentando quanto maior é o afastamento e a desordem molecular. Como no estado sólido as moléculas são muito ligadas umas às outras, a entropia é pequena. E daí por diante, quanto mais ligações se quebra, maior a desordem molecular, maior será a entropia de uma substância. Vamos observar isso de outra maneira. A variação de entropia, ΔS, é dada por ΔS é igual ao final menos inicial. Entropia final menos a entropia inicial. Logo, o ΔS, a entropia, sendo maior que zero, determina que a tua entropia está aumentando. Ou seja, o nível de desordem molecular é maior. Se o ΔS é menor que zero, significa que naquela reação a entropia diminui, porque houve uma diminuição da desordem molecular. Veja esse exemplo que interessante. Carbonato de cálcio, CaCO3, produzindo o CaO, o óxido de cálcio, mais o CO2 gasoso. Repara que você partiu de uma quantidade de CaCO3. Você produziu substâncias cuja desordem molecular é muito maior. Então a entropia final é maior que a inicial. Final menos inicial vai dar um número positivo. Então essa reação é espontânea. Vamos falar agora
da energia livre de Gibbs, uma relação matemática que determina que ΔG é igual ao ΔH menos a temperatura vezes a entropia, o ΔS. A energia livre de Gibbs, na verdade, representa para a gente a energia útil, a energia livre no processo, capaz de realizar um trabalho positivo, capaz de tornar a reação facilitada em acontecer. Essa é a real participação ou a real importância dessa energia de Gibbs, onde o ΔG representa a energia livre de Gibbs, ou a variação dessa energia. O ΔH vai trabalhar a variação da entalpia, que foi o nosso objetivo hoje calcular desde o início da aula. O T representa a temperatura na escala absoluta em kelvins. E o ΔS, a variação de entropia da reação química. Assim, pela equação temos: se a energia livre de Gibbs for menor que zero, há liberação de energia livre, logo a reação é espontânea. Se essa energia for positiva, for maior que zero, há absorção de energia livre, então a reação não é espontânea. Se ela for igual a zero, o sistema entra em equilíbrio. E fechando essa nossa aula de hoje, vamos ver um pequeno texto. Os dois fatores responsáveis pela força propulsora de uma reação química são a entalpia, H, e a entropia, S. Sempre que uma reação química tende a diminuir a sua entalpia e a aumentar a sua entropia, a reação deve se processar espontaneamente. As variações de entalpia e entropia relacionam-se com a energia livre de Gibbs, G. E aí, gostaram do nosso tema de hoje? Vamos então agora às nossas dicas de estudo. É muito importante você treinar bastante exercícios que envolvam os 3 métodos do cálculo da entalpia. Essa é a parte mais bem cobrada a nível de todos os concursos vestibulares ou não nesse país. É a parte em que você trabalha justamente a ideia das reações e gerar a quantidade de energia envolvida nesse processo. Isso é fundamental no jogo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos como calcular a entalpia de uma reação. Dada a entalpia de uma reação, existem 3 métodos para o seu cálculo. Utilizar-se da energia de ligação das substâncias, utilizar-se da energia de formação ou das etapas de um processo através da lei de Hess. Todos 3 são muito importantes, trabalhar muito bem a variação de energia envolvida no processo. E vimos também a entropia e a energia de Gibbs, que envolve o processo de cálculo real, se é espontâneo ou não o funcionamento de uma reação. É em função desses valores, dessas variáveis, como a entropia e a energia livre de Gibbs, que você vai determinar a real estrutura e funcionamento do processo químico em termos da quantidade de calor e da sua espontaneidade.